Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi e à nossa playlist Vida na Arte. Cada biografia é uma obra. Hoje estou aqui com o meu amigo Henrique Cesarino Pessoa, que vai nos falar sobre o seu novo livro, Contos, Poemas e Humor em O Grito do Trovão. Nós vamos colocar aqui depois em destaque, né, na descrição do vídeo para vocês acessarem o link, né? Pela editora Apres, né, Henrique, novamente. Ele que já esteve aqui no canal, é ator, pedagogo, especialista em clown e escritor. E ele esteve falando aqui já sobre a arte do clown e o humor na escola, um tema que nós prezamos muito. Como está com o fundo desfocado, então não está aparecendo o livro, tá, Henrique? Mas Tá depois legal. a gente providencia lá na parte de descrição do vídeo. Então, eu quero dar as boas-vindas para o Henrique. Ele vai nos falar um pouco sobre esse novo projeto e vai nos contar também, vai nos trazer alguns contos e poemas. Ele também vai recitar aqui ao longo da nossa conversa. Então, Henrique, seja bem-vindo. A palavra está com você, meu caro. Muito obrigado, Daniel. Muito gostoso estar aqui, tá tendo a nossa segunda entrevista, nosso segundo encontro, porque o primeiro foi uma grande satisfação. Eu pude apresentar um pouco o meu trabalho sobre a arte do clown e o humor na escola. Eu dei aula por 16 anos numa escola no ensino médio, sou formado em teatro e em pedagogia e especialista em clown, ou seja, me aprofundei mais na arte do palhaço. Verifiquei como o palhaço pode ser um instrumento pedagógico, como o humor pode ser pedagógico. E aí, desde a pandemia, eu resolvi escrever. Escrevi contos e poemas. E, e foi acontecendo que na pandemia a gente estava difícil a vida, né? Eu ia para o computador e para os livros o dia inteiro. Acabou saindo um livro, ao acaso, né? Não era um projeto, vou escrever, não. Vamos lá, né? E, obviamente usei o meu repertório cultural, meu repertório de trabalho, Uhum. e os contos saíram, alguns com uma pegada de humor e um pouco clownesca, eu diria. E os poemas já um pouco diferente. Eu tive como referência alguns poetas que já foram importantes na minha vida. Por ser ator, obviamente, eu sempre gostei de ler, de estar nesse universo das ciências humanas. E tem alguns escritores que são de coração, né? Uhum. E fizeram parte desse pequeno arcabouço cultural que culminou nesse livro. Também foram algumas histórias verídicas, inspiradas em algumas histórias verídicas, que eu acabei narrando as minhas histórias. Eu falo isso no começo do livro, inspirado em histórias reais. Tá certo? Então, esse livro reúne 10 contos e 21 poemas. E ele é separado por uma carta, que eu chamei de Carta à Classe Teatral. Então, tem 10 contos, essa carta à classe teatral e 21 poemas. Antigamente, a gente ouvia disco chamado vinil, né? Aquele disco grande, long play. Tinha o lado A e o lado B do disco. É como se fosse o lado A do disco contos e o lado B poemas. Acabou ficando assim o livro. Hum. Mas, ao mesmo tempo que tem isso, ele tem uma unidade. Por quê? Os contos, mesmo com diferentes temáticas, são escritos com um estilo muito próprio e muito semelhante um do outro. Não é que cada conto eu escrevo de um jeito. E os poemas já são um pouco diferentes uns dos outros, mas têm em comum a temática. Eu falo sobre arte, eu falo sobre teatro, eu falo sobre palhaço, eu falo sobre loucura, eu falo sobre algumas temáticas que estão sempre perpassando o livro inteiro. Então, é um livro que, no todo, acaba tendo uma unidade, apesar do lado A e do lado B do disco. Tá certo? A princípio é isso. Você teria alguma coisa a perguntar, colocar para a gente continuar essa conversa? Sim, sim, muito legal isso que você falou. Eu também acho que tem um limite muito tênue entre o humor e a loucura, né? O humor, a Ah, arte e a loucura, né? sim. Porque, Você que é psicanalista deve saber melhor que eu dessas coisas. não sei se melhor, mas eu diria que são saberes que, digamos, a gente utiliza para quebrar a realidade de alguma forma, né? Desconstruir o poder estabelecido, né? Sim, Nossos parâmetros estabelecidos, as nossas mesmices, né?
Sim. E aqui no canal a gente também tem o tema do estranho, que é um outro vetor. É, Ah, seria um prazer. Um dos contos fala sobre uma pessoa muito estranha, que foi meu amigo, inspirado em fato real. Eu queria falar uma coisa já em cima disso. Você sim. falou de tirar os parâmetros e as mesmices, né? Aham. Existe um filósofo que discute a questão do humor. Ele é um filósofo espanhol, o nome dele é Adolfo Sanches Vázquez. Ele pertencia a alguns filósofos que eram de uma escola chamada Escola de Frankfurt, Adorno, Benjamin. E Uhum. o Adolfo fala que o humor, você vai gostar de ouvir isso, é por excelência subversivo. Ele quebra com os padrões, ele nos liberta. Por que que ele acha isso? Eu não posso te obrigar a rir, Daniel. Eu não posso falar, Daniel, dá uma risada agora, que eu estou mandando. Talvez você até ria pelo Ah, inusitado da situação. sim, Mas a verdade é que eu não sou capaz de obrigar as pessoas a rirem. E eu perfeito. também, muitas vezes, não consigo fazer a pessoa deixar de rir. Ela está rindo, eu falo, para de rir, que eu estou falando sério. Mas a pessoa não está achando engraçado, o que ela vai fazer? Nesse sentido, o humor é livre. Ele é anárquico, né? Por isso anárquico, por isso avesso ao autoritarismo, por isso libertário. Por isso nos tira dos padrões, como você estava apontando aí. Então é totalmente pertinente o que você falou, pelo menos na ótica desse filósofo. Sim, e inclusive um dos motivos que eu pediria para Deus para não reencarnar novamente é de não ter que voltar para a escola, porque a escola é um ambiente muito chato. E eu, Ah, mas que coisa boa. Porque eu tenho um conto que é na sala de aula, que se chama Ciências Exatas. E olha, nesse ponto existe uma experiência negativa com autoritarismo na sala de aula e que é clownesco, e que é um pouco engraçado, baseado, inspirado, melhor dizendo, numa história real, que foi comigo quando eu estava na quarta série. Deu até vontade de ler, eu posso ou vai não, vai, atrapalhar? vai em frente, não vai atrapalhar nada, vai em frente, Porque Henrique. tem tudo a ver com o que a gente está falando, tem tudo a ver com o que foi falado até agora. Então, eu vou achar aqui no livro, só um instante, Ciências Exatas, tá? Elevado à segunda potência. É o nome do conto e é inspirado em uma história verídica comigo, mas é lógico que quando a gente é artista, a gente floreia, a gente dá uma, Sim, sim, né, toma a nossa licença poética. com certeza. Então, eu vou ler aqui para você. Um menino moreno de 10 anos de idade, daqueles bem distraídos, que nunca soube direito porque devemos ir para a escola, fazia lição de matemática. Aprendiam potência naquela aula e a professora pediu que colocasse no papel 2 elevado à segunda potência igual a 4, 3 à segunda potência igual a 9, 4, 16, 5, 25 até o 10. Distraído, mas educado, ele colocou no papel 2 vezes 2 igual a 4, 3 vezes 3 igual a 9 e foi até o 10. Quando foi levar para a professora o trabalho, cheio daquele entusiasmo, por saber que já estava chegando a hora do intervalo, ele deu o trabalho. Ele elogiou muito bem, menina, muito bem. Só que, em vez de falar, botar 2 vezes 2, eu gostaria que você colocasse 2 ao quadrado. Coisa mais esquisita que essa mulher falou, ao quadrado. Ele só conhecia a expressão elevado à segunda potência. Logo não entendeu o que essa mulher queria dizer. Ele falou, como assim ao quadrado? Veja, está tudo certo. Você só coloca 2 ao quadrado, em vez de 2 vezes 2. 3 ao quadrado, em vez de 3 vezes 3. Frustrado e com medo de perder o intervalo, ele perguntou, e onde é que a senhora quer que eu coloque o quadrado? Aqui, menino. Você coloca ao quadrado, só isso. Você fez tudo direitinho. Ele continuou sem entender o que essa mulher queria dizer. E aguardou um pouco, supondo que ela completaria a explicação que não veio. E pensou, talvez por ser uma professora de matemática e não de português, não soubesse a diferença entre um artigo definido e uma preposição. Ou então estava se referindo a alguma espécie de moda. Acho que é isso, só pode ser a moda do quadrado. Professora louca do caramba, meu Deus. Esperou um pouco mais a explicação e, observando, ele pensou: por que será que essa mulher branquela com a bochecha áspera, de quem teve muita espinha na adolescência, fala desse jeito esquisito e insiste no ao quadrado? O que ela considerou nesses segundos não se sabe até hoje. Sabe apenas que ela falou irritada. Está tudo certinho. Você só coloca 2 ao quadrado em vez de 2 vezes 2. 3 ao quadrado em vez de 3 vezes 3. E foi até o 10. E vai até o 10. Mas coloca o quadrado aonde? Está difícil de entender, hein, menino? Você fez tudo certo, é só botar o quadrado em vez de repetir o número. Ele pensou. Coisa mais chata quando a conversa enguiça. E pensou. Se eu não repetir de ano, já tá bom. E pensou, esse intervalo que não chega. E falou, por mim, tudo bem. Eu coloco e não se toca mais no assunto. Onde é que a senhora gostaria que eu colocasse o quadrado? Aqui, ela falou.
apontando para o ângulo superior direito do número. Ele foi imediatamente para a carteira e refez tudo, colocando 2 e um quadradinho no canto do número, 3 e um quadradinho no canto do número, e foi até o 10. Voltou meio contrariado para mostrar o trabalho, e assim que viu o que ele tinha feito, a professora, desapontada, indagou: mas por que será que justamente o menino mais bonitinho, mais educado, foi fazer uma coisa dessa, uma traquinagem? Decepcionada, ela falou: você não era assim. Mas assim como? Você sempre foi um menino educado, bonzinho, eu continuo educado. Por que você fez isso? Mas isso o quê? Aí ela aponta para o quadrado desenhado. Isso. Eu nem queria colocar o quadrado, foi a senhora que insistiu. Por mim ficava do jeito que estava, sem o quadrado. Cara, uma menina ruiva sentada na terceira fileira da carteira observou a cena, dando uma risada, animadinha. A professora encerrou a conversa, decepcionada, chateada por ele ter feito uma molecagem. E o desafortunado, sem entender o porquê dessa mulher ter ficado tão brava por causa de um quadrado. Ele foi passando a ter mais interesse pelas ciências humanas que pelas ciências exatas e passou a evitar conversa sobre quadrado. Ela teve um filho e batizou com o mesmo nome desse menino. E termina a história aí. E a conclusão é que você criou aquela música Cada Um no Seu Quadrado, né, Henrique? Era macaco no seu galho, cada um no seu quadrado. E isso é baseado numa história verídica. É. Eu estava tendo aula de matemática e houve essa confusão, mas não foi desse jeito. Não, não teve uma menina ruiva que riu, não teve tanta conversa. Você sabe que o Woody Allen fala uma coisa: a comédia é a tragédia mais a distância. Na hora que acontece, é trágico esses problemas de comunicação. Sim. Eu não sabia o que ela queria, eu não sabia o que é ao quadrado. E ela podia ter percebido. Eu não estava entendendo, eu não tinha ouvido essa expressão até então, né? E eu estava pensando num quadrado e não no número 2 que a gente põe lá, né? Uhum. E aí ficou esse mal entendido. Eu pus de fato um quadradinho, isso é real, e ela ficou doida comigo. Eu falei: mas amor, a senhora que quer que eu ponha, depois fica brava, sendo que é a senhora que pede, depois fica brava, então não peça. É o que eu pensei. Ela é louca, né? Ela fala: põe um quadrado, eu ponho um quadrado. Por que você fez isso? Porque a senhora pediu. E é todo um problema de comunicação. Isso é engraçado, eu acho. Mas quando eu vivi, não era. Por isso que o Jalen está certo. É trágico, mas a distância. Agora é engraçado. Mas na hora eu falava: eu não sei o que essa mulher quer, eu faço o que ela manda e toma bronca. E isso não era, não era. Aí mostrando essa coisa da escola, que é realmente delicada, né? Às vezes um ambiente autoritário pode te afastar de uma disciplina. Eu também tenho uma história. Eu não entendia por que que doutor se resume como DR, né? Tá? Porque ele começa com DO, né? Então, Sim? eu não entendia por que que juntava o D com o R. E E por aí, que que junta? hã? E por que que junta? Me explica. Não, eu não sei, eu só sei que eu comecei a escrever Doctor. Ah! Como tinha o DR, né? E a Como abreviatura tinha o DR, DR, doutor. bom, eu devo estar equivocado. Aí eu começava a escrever Doctor. Ah, E, que e a legal. professora começou a dar errado. Eu falei: ué, mas você não pôs o O DR, DR? falou que era para pôr DR, né? Na frente. Bom, fazendo só um trocadilho, DR são as iniciais do meu nome, né? Daniel, Ah, que legal. É que você é quando um doutor em psicanálise. estava falando de mim, no fim, acho É. que foi Agora, deixa isso. eu falar uma coisa. Você sabe que eu acho que o construtivismo do Piaget fala que não tem certo e errado. Você vai escrever doutor até você achar que não é mais doutor. Porque Sim. esse é o seu processo de aprendizado. Porque teve um sentido que fez com que você colocasse doutor. É a abreviatura. Então, era certo na sua concepção de quem conhecia a abreviatura. Apenas, e faz parte do seu processo um dia descobrir que não é doutor, e que é doutor, e que se abrevia com R. É, então, é muito delicado esse certo e errado, porque isso vai nos intimidando e nos afastando do nosso próprio processo de aprendizagem. Por isso que o construtivismo é a ideia que você constrói a sua forma de aprender. Uhum. Muito bom, Henrique.
Bom, a gente separou algumas perguntas, né? Vamos para a próxima, então. Você falou de um escritor espanhol, né? Que fala do humor e filosofia. Esse eu não citei para você. Esse é um Ah, filósofo espanhol que faz uma reflexão sobre o humor. certo. E quais são os outros escritores, quais são então os escritores que que foram referências para sua escrita? Ah, legal. É, obviamente, se a gente vai escrever algo, a gente mergulha na nossa subjetividade e no nosso repertório. Pelo menos eu, né? Eu não sei como é que são outros escritores, pode ser que não. Mas eu aproveitei a pandemia, reli livros que eu já tinha lido. Tem um escritor que eu gosto muito, chama Hermann Hesse. É um Sim, escritor alemão. Então, eu reli muitos livros do Hesse. E na memória tem uma coisa boa, talvez para o setor eu lembro. Eu lembro com passagens de Machado de Assis, passagens de Nelson Rodrigues. Já li muito Luiz Fernando Veríssimo, Oswald de Andrade, o Antônio Cândido, professor de literatura, analisando Oswald de Andrade. Foram leituras que me marcaram e que eu tenho na minha memória de cor. Não é que eu fiquei decorando, eu sei de cor. Aconteceu. E aí, na medida que eu ia escrevendo, eu ia lembrando muito de Machado, onde a ironia é presente. Luiz Fernando Veríssimo com diálogos ótimos, né? O humor do Veríssimo é muito bom e, e tem a característica de ter muito diálogo, que aconteceu nos meus contos também, talvez por conta de eu vir do teatro, na leitura da dramaturgia. São diálogos, né? São os personagens falando. Então aparecem muitos diálogos nos meus contos, aparece humor, obviamente, ou muito provavelmente, Luiz Fernando Veríssimo é uma referência para isso. Eu acho que ele tem um humor muito refinado, e se você ler os contos deles, geralmente são com pouca descrição e muito diálogo. Nelson Rodrigues, por ser de teatro, Dias Gomes, é outro cara do teatro que tem uma sátira que me influenciou. E para aqueles que gostam de ler, se vocês lerem meus contos, acho que vocês vão poder pescar alguns momentos que lembra. Acho, né, e não tenho a pretensão de dizer que estou começando, e eu sei que são grandes mestres da literatura. Apenas foram referência para mim. Eu falo com a maior simplicidade e humildade. Imagina, Machado de Assis, né, um escritor tão genial. é muito bom quando a gente se sente parte de uma comunidade literária e os autores vivem dentro de nós, né? A gente. Certamente, senão certamente você dialoga com eles e ele já morreu, nem conheci, mas não importa. Os seus pensamentos reverberam em mim e fazem com que a minha produção beba na Sim, produção deles. é cultura pura, né? Eu estive, inclusive, na Bienal do Livro aqui em São Paulo, Ah, agora, agora nesse final de semana, estava um formigueiro humano, que milhares legal. de pessoas, ingressos esgotados, quase que eu não entrei. Ah, é. Um amigo meu, que por acaso eu encontrei, me colocou para dentro com as minhas filhas. E o meu. Este meu livro estava na Bienal. Este livro Ah, aqui que que você beleza. É, promoveu, ajudou a promover o nosso outro encontro. O muito bom. livro Arte do Clown e Humor na Escola. Eu acho que o brasileiro está se interessando mais por leitura. Eu não imaginava que Ah, fosse é? acabar Diferente da os gente. ingressos. Fico feliz. Mas o Brasil é um país que lê muito pouco, não sei se você sabe, comparado à E, Argentina sim, e a mas outros eu países. acho que está mudando. Eu acho que está mudando. Tomara, tomara. Muito bem, próxima pergunta, Henrique, é sobre os desenhos. De quem são essas ilustrações Ah, e como foi olha, eu trabalhar tive a com esse artista felicidade de plástico? ter um amigo que é um excelente artista plástico, o nome dele é Ricardo Valeri Sanzi. Uhum. Ele já foi ilustrador do Estado de São Paulo, do Jornal da Tarde, de uma cultura assim muito grande. É interessante o artista plástico, né? Eu tenho menos conhecimento nessa área do que em teatro, literatura ou até música. São linguagens artísticas que eu tenho mais conhecimento. E eu fico impressionado com o Ricardo, que quando ele fala de um quadro, mas ele pode falar meia hora disso, ele vai falar o contexto histórico, o posicionamento político do pintor, ele vai falar o porquê pintou de tal jeito. Aí você vê que por detrás de um quadro, mas tem tanta coisa, que para quem não é da área das artes, a gente não supõe. Uhum. E aí eu tive a felicidade de ter ele, que já fez cenários de peças teatrais minhas, ele ter gostado do livro. E quando ele leu um conto específico chamado Praça Ramos, ele se empolgou. Aí ele fez uma ilustração que ficou ótima, que eu acho que talvez até por ele ter gostado, ficou, ao meu ver, junto com a capa, a melhor ilustração. E também houve uma coisa muito gentil da parte dele, porque ele se preocupou em ler os meus contos e desenhar de acordo com a minha arte. Não é que ele pegou a arte dele e pôs na frente da minha, não. Ele entendeu o meu livro e ele fez o trabalho dele a serviço
do humor. Por exemplo, uma figura de linguagem que eu uso bastante, que tem nos contos do Machado, é a metalinguagem, né? A arte dentro da arte. Né? Então, no Hamlet, o Hamlet faz uma peça de teatro para falar do rei Cláudio, que traiu o pai dele. Então, dentro da peça Hamlet, tem uma outra peça feita por Hamlet falando sobre Hamlet. A arte acontece dentro da arte. Em alguns poemas e contos aparece isso. E o Ricardo Sanz teve uma gentileza de perceber isso muito forte no meu trabalho, e o livro se chama O Grito do Trovão. A capa tem uma janela aberta, onde tem uma chuva, uma tempestade. E a contracapa tem uma janela aberta onde tem um sol. Então, no começo do livro tem uma tempestade, no fim do livro, na outra parte, tem uma janela aberta e o sol. Então, você ouve o grito do trovão, lê o livro e termina com a janela aberta, com uma tarde ensolarada. Como se passar pelo livro fosse uma metalinguagem de dizer que a trovoada passou ao passar por esses pensamentos. Eu fiquei muito sensibilizado com a ideia dele, porque a ideia dele entendeu a minha concepção de escrever. E isso é muito legal quando tem uma interação criativa rica, onde um artista dialoga com o outro. É como um psicanalista com o seu paciente de fato, né? E não só apresentando o que ele sabe de Freud, e como Freud pode ajudar a fulano, ou como Lacan pode ajudar ciclano. É Freud, através do Daniel, ajudando fulano. E E por nesse falar, diálogo, e por falar em trovões, é Lacan ajudando o ciclone também, não só o ciclano. e por que seria isso? Eu entendo um pouco de Lacan. Tem a ver com a Não, linguagem? porque você falou o grito do trovão. É uma É que esse é um poema tempestade. muito. É. Então, aqui o Lacan, em vez dele ajudar o ciclano, é o ciclone. Deixa eu falar uma coisa. Esse poema ganhou. Foi o primeiro poema meu que venceu um concurso. A editora Vivara, em 2021, eu entrei nesse concurso e foi selecionada, né? Esse poema eu não queria nem falar muito, que tem alguns que a gente gosta tanto que se a gente falar, a gente atrapalha. Deixa que a arte fala por si, eu acho. Eu Sim. acredito um pouco. E daí, como eu gostei muito dele, eu chamei de O Grito do Trovão. Mas não é que o livro todo vai ter essa temática, né? Alguns contos reaparece, é reincidente, mas não é só sobre isso que o livro fala. Uhum. É que isso envolve uma subjetividade, uma interpretação que eu queria que ficasse por conta do leitor. Muito bem. Então, eu aproveito para ir para a próxima pergunta, Henrique. Por Essa favor? variedade de estilos e temáticas não podem atrapalhar ao leitor a compreensão deste trabalho? Eu acredito que não. É o que eu estava tentando falar da unidade. A Uhum. unidade, a gente vê na primeira parte do livro, existem temáticas diferentes. Eu falo sobre esporte, sobre religião, num dado momento eu falo sobre o cotidiano, mas todos eles são escritos de uma maneira muito próxima. Como eu já disse, com diálogos, mas não é só diálogos. E o Veríssimo faz alguns contos que é só diálogos. Não, eu ponho algumas descrições, mas não é assim a tônica do livro, não é a tônica. Até porque o conto, se tiver muita descrição, eu acho que atrapalha. Ele tem que ter uma agilidade maior. Se fosse um romance, né? Não sei se você já leu Érico Veríssimo, ele descreve um ambiente, às vezes tem 2 páginas só para mostrar a gota de suor pingando no bigode de fulano. E se fizer isso num conto de 3 páginas, vai cansar. Você tem que ser um pouco mais ágil. Tem uma brincadeira que falam que o conto é escrita por nocaute. Não seria a luta de boxe que você ganha por pontos até o 10º round. Você tem que ganhar no terceiro round por nocaute. Ou perde, ou não deu certo esse conto. E por conta disso, tem descrição, mas é pouco, e prevalece o diálogo. E em todos eles o humor é presente. Então, os personagens, um pouco clownescos, trazem um humor como esse que eu falei para você. Um pouco ingênuos, um pouco inocentes. Então, todas essas características alinhavam diferentes temáticas numa mesma forma de escrever. Eu acredito nisso. Já nos poemas, tem 2 formas básicas, que é o poema concreto e o verso livre, que eu me inspirei nos modernistas. Mas o Oswald de Andrade, que é o poeta no qual mais me inspiro, que tinha um projeto chamado Poema Pílula entre os modernistas, a síntese na poesia. Ele foi justamente o precursor do poema concreto. Então, Haroldo de Campos, Augusto de Campos foram beber lá atrás no Oswald de Andrade, dentre outros, para fazer o seu poema Pílula.
para fazer o seu poema concreto. Beberam não põe uma pílula do Oswald. Então, de certa maneira, há um diálogo entre os poemas e um diálogo entre os contos. Existe o lado A e o lado B do disco, separado por uma carta à classe teatral. Nesse sentido, apesar de aparentemente muitas coisas diferentes, não há uma unidade, que é um ponto importante, a meu ver, para o livro ser legal. Não que não possa haver também um livro que fale de diversas coisas, mas às vezes é um pouco mais difícil para o leitor. Um leitor atento vai perceber que há unidade no livro. Se me permite, eu vou falar sobre um poema do Oswald, que culminou na minha poesia escrita. Pode ser? Ou vou estar... Claro. O Oswald de Andrade tinha um poema curto, chamado Poema Pílula, no qual ele procurava a síntese na poesia. Os poetas modernos tinham uma preocupação, que era a identidade cultural do nosso país, do brasileiro, mas a partir de um olhar crítico. A expressão máxima disso foi Macunaíma de Matos de Andrade. O Oswald, eu vou dar um exemplo que é conhecido do Oswald, um poema chamado Erro de Português. Eu vou falar o poema. Quando o português veio ao Brasil debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena. Se fosse uma manhã de sol, o índio é que tinha despido o português. O que quer dizer isso? O português veio aqui, estava chovendo, estava um dia ruim. A colonização venceu. Se o português não vencesse, não colonizasse o Brasil, nós seríamos índios, seríamos uma, uma manhã de sol, um dia ensolarado e alegre. Então, como o modernista busca a identidade cultural do brasileiro a partir de um olhar crítico, ele está criticando a colonização portuguesa, que veio a nos atrapalhar. E chama-se erro de português, que tem dois sentidos: erro de gramática ou erro do pessoal que veio lá de Portugal. Então, como é que o cara consegue, em tão pouco, dizer tanto? Você vê que tem só isso, e olha o quanto eu falei. Eu vou falar outro dele. Parece que o livro é meu e estou falando dele, né? Mas porque é muito bom. Eu incomodo ou, pelo contrário, é bem-vindo? É Faço o teste. bem-vindo, bem-vindo. Pode Tá. continuar. Chama-se Vício na Fala. Para dizer em milho, dizem mil. Para melhor, mió. Para pior, dizem pió. Para telha, dizem teia. Para telhado, telhado. E vão fazendo telhados. Eles podem falar errado, mas eles sabem o que estão fazendo. Eles fazem os telhados, talvez até da nossa casa. Então a gente não deve subestimar uma pessoa que não fala a norma culta, porque ele pode ser mais culto que a gente, apesar de não saber falar direito. Nesse sentido, o Oswald, que era um cara de esquerda, era primeiro socialista, depois anarquista, e a escrita dele é um pouco anárquica, e muito cheia de altos e baixos, né? Ele consegue também, nesse poema, eu acho, falar muito com tão pouco. Eu acho que a sensibilidade e a inteligência em 6 linhas. Nesse sentido, ele foi, junto com Manuel Bandeira, entre os modernistas, uma referência para a minha escrita. Eu vou agora, no embalo, falar um ou dois poemas meus. É que eu não tenho a preocupação da identidade cultural do brasileiro. O modernismo já faz 102 anos atrás. E é uma coisa importantíssima, que é a referência para mim. Mas estamos num outro planeta, né? Estamos num outro mundo, e a gente pega o que nos marcou do nosso passado. Como a gente falou, nessa pandemia eu lembrei de Machado, de vários que me marcaram. Então, eu vou falar um poema meu rapidinho assim. Como eu trabalho com clown, eu vou falar esse poema. Quando eu era criança, queria ser palhaço. Fui crescendo, ou talvez diminuindo, e hoje sou palhaço. Mas queria ser criança. Então ele é simples, ele é curto, mas eu acho que dá para ter muita coisa aí. Era criança, queria ser palhaço, chegou à sua aspiração, mas talvez ela não tenha sido exatamente o que ele pensava. Talvez melhor era ter sido criança, porque lá que era feliz, querendo ser palhaço. É simples, mas nessa simplicidade e nessa pílula de humor, nessa pílula de poema, tem algum conteúdo. Sem contar que dá para ler de duas maneiras, de cima para baixo, e aí é a coisa do poema concreto. Você pode ler dessa maneira, na horizontal, se ler de cima para baixo, vai ficar criança, palhaço, crescendo, diminuindo, palhaço, criança. Ou seja, você vai ter na vertical, porque todas as frases terminam dessa maneira, a explicação do poema que você também lê na horizontal. Isso é a ideia do poema concreto, onde o desenho que isso é feito pelas palavras na página também é uma forma de leitura. Por isso se aproxima da arte visual.
e não só da palavra escrita, tá certo? E eu bebo no Oswald, que foi influência para os concretos. Fechando mais um poema meu, só para mostrar essa influência, chama Possibilidades. Também simples, espero que agrade. É possível o possível. É possível o provável. É improvável o impossível, mas é possível o improvável e até mesmo o impossível. Então, com esse jogo de palavras, muito obrigado pela sua expressão. Eu faço uma coisa curta, simples, mas que apresenta quase que uma linha de raciocínio que tenha uma mensagem por detrás, que é otimista. Esse você conseguiu fazer um poema humorístico. É, Parabéns. tem até uma piada. Não é fácil misturar poesia com humor, né? É mais fácil o ponto. É mais fácil o ponto, eu acho. Sim. É porque eu falo é possível ou impossível. É aí que você vê o humor, porque existe uma incongruência. Não, porque deu um nó na minha cabeça e eu achei Ah, engraçado mesmo. Porque eu não... mas você acompanhou o raciocínio? Que ele é simples. Aham, Ó, é possível o possível. É tá possível o provável. certo. Legal. É improvável o impossível. Tá. Vamos falar a verdade. Eu acho que é, né? Mas é possível o improvável. E aí termina no otimismo. E até mesmo o impossível. Ou seja, não existe impossível. Sim, Existe a sua vontade. bom, isso é bom. Isso Essa é a mensagem final, por isso a mensagem otimista. E é possível o impossível. Aí termina, conclui o raciocínio falando, opa, e a gente estava falando que o impossível é difícil você deixar. Aí é a ideia de otimismo. bom, e é possível rir também com um poema, né? Isso é Sem ótimo. dúvida, sem dúvida. Eu pensei que era por causa do possível e impossível ser eu. Mas não, é porque dá um nó na cabeça, né? Sim, O jogo de palavras às vezes dá um nó na nossa cabeça. exato, exato. Mas reexplicando, ficou claro? O nó Sim, sim, saiu? sim. Eu acho que também a ideia é deixar a arte como um mistério, né, Henrique, que você Bem, é um perigo falou. falar sobre ela, e o que eu estou fazendo é um crime. Então, Sim, porque eu podem acho ter outras que leituras desse mesmo trabalho. Essa é a minha que escrevi, e o poeta não faz isso. Assim como o mágico não mostra o seu truque. acho que é uma oportunidade da gente fazer o convite, então, para o lançamento do livro, né, Henrique? O que que você acha? Para Acho que quem seria um não, prazer. Vai não... ser no dia 1º de outubro, na Livraria da Vila, que fica na rua Fradique Coutinho, número 915, na Vila Madalena. É uma terça-feira e será às 19 horas. E no meio, das 19 às 21 horas, mais ou menos, às 20 horas, no meio do lançamento, haverá alguns atores, dentre eles eu, que vão ler alguns contos e poemas. Haverá uma apresentação teatral, tá certo? Muito bem, então, quem está vendo o vídeo antes de 1º de outubro, fique atento aí para o lançamento do livro dele aqui em São Paulo, 2024, o ano, que os vídeos ficam na internet e podem ter pessoas que vão nos assistir daqui a muito tempo. E Legal. quem Ela perder vê. essa Quem sabe oportunidade, ela vê depois, aí ela se interessa, né? Vai exato, estar na livraria. Se vai você estar na ver livraria. essa live em 2027, mais ou menos, 2030, o livro Aham. talvez esteja lá. Vai estar na livraria da Vila, tá? Eu falo para você de 2030. Tá legal? Eu não sei se no ano 3000 ainda vai existir Livraria da Vila, mas Melhor ter cuidado, que eu não sei se vai ter livraria da Vila. Nem em 2030, hein? Mas eu espero que sim. Espero que sim. muito bem, Henrique. Quero te dar parabéns por mais esse projeto, que é uma continuação da Arte do Clown e É uma um diálogo. escola, né, um diálogo com o primeiro livro. Recomendo que vocês leiam. Os livros do Henrique são super agradáveis, de uma leitura rápida e fácil, assim, que orgânica, inclusive, né, para quem às vezes se preocupa com aqueles livros enormes, né, que você fica Olha, meses. os contos são curtos, de 3 a 5 É. páginas. Os poemas também, vocês viram o quão curtos são. E espero, apesar de simples, curto e acessível, ter alguma profundidade que toque o coração aí de quem lê. Obrigado, viu, Daniel? Obrigado pela oportunidade que você dá. Ela é muito valiosa para mim. Muita simpatia por você e pelo seu trabalho, onde você discutiu a psicanálise, o humor, a loucura, assuntos que têm uma afinidade muito com o que eu estudo também.
muito grande com o que eu estudo. Perfeito. Eu vejo que Obrigado. você dá uma força lá nas redes, né? Lá A também. gente se acompanha pelo Instagram, e tem os seus livros, né? Aham, Gosto muito deles. legal. Muito obrigado, então, Henrique. Valeu, pessoal, pela presença. Eu vou deixar os links de compra dos livros do Henrique, editora Apres, aqui na descrição do vídeo. E é super fácil de encontrar ele nas redes, bater um papo. Ele que vira e Tem mexe. também na livraria Martins Fontes, e se Aham, você quiser, Daniel, eu posso passar o link para quem quiser comprar virtualmente pela Amazon, coisas perfeito. assim. Sim, e também vira e mexe, você está oferecendo cursos de clown, né, Henrique? Sim, eu sou professor de clown, estou Perfeito. agora no meio de um curso, a segunda aula vai ser nessa quarta-feira e vai terminar no final de outubro, na Vila Madalena, Rua Girassol, número 107, num espaço cultural chamado Espaço Rasa. É um espaço que tem dança indiana, eu sou professor de teatro, de clown e inúmeras outras atividades. Esse espaço cultural já tem 23 anos de Uhum. história. Muito bem. Então, que sigamos com o possível, o impossível e o improvável, Com tudo que for possível, com tudo que for possível. contanto que seja possível, tá valendo. Valeu. Muito Valeu, obrigado, pessoal. Daniel. Um grande abraço e até a Um próxima. abraço. Até a Abraço. próxima. Tchau. Valeu.